Bom dia, amados. A graça e a paz de Jesus a todos vocês. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, ao pastor Eduardo por ceder a sua tribuna, para que eu pudesse estar aqui hoje falando a vocês, nesses 39 anos de existência dessa casa e dessa igreja. Trago um abraço da igreja no qual faço parte, sou membro e pastor, a Igreja Batista do Paiva, e que Deus possa estar abençoando vocês nessa caminhada em nome de Jesus. Peço gentilmente que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, do verso 8 ao verso 15. Atos 17, de 8 a 15. Assim nos diz o texto da palavra de Deus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com eles. Amém e amém. 39 anos, IBCC, vivendo a atualidade sem perder a identidade. Este é o tema que vocês escolheram para celebrar esse tempo de existência aqui nesta comunidade. Amados, viver a atualidade é uma questão difícil para a igreja. E não importa qual seja a denominação, é muito difícil para a igreja, no geral, viver a atualidade. Uma vez que uma das marcas que caracterizam a igreja é a sua lentidão em ler os tempos. Foi Jesus que fez uma advertência muito interessante. Ele disse que nós deveríamos saber ler os tempos e os sinais da atualidade. Lucas capítulo 12, verso 56 fala o seguinte: Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto, não sabeis discernir esta época? O que percebemos é que muitas vezes a igreja se fecha em seu mundo de conceitos, com a expectativa de que o mundo possa ler a igreja, porém a igreja não está interessada em ler o mundo. O escritor Francis Schaeffer, que escreveu um ótimo livro chamado A Morte da Razão, vai dizer o seguinte: cada geração defronta com este problema de aprender como falar a seu tempo de maneira comunicativa, para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente. Portanto,
temos que conhecer e entender as formas de pensamento de nossa geração. Eu trago à tona o que disse o saudoso pastor Isaltino Gomes Filho, e ele falou o seguinte, que o universo religioso, ele é fixista. As igrejas se prenderam no passado à sua cultura e à sua visão. E muitas vezes, por se prenderem ao ontem, elas se tornam irrelevantes. O universo religioso é fixista, se prende muito no ontem e não tem vontade de aprender. Na realidade, nós, enquanto igreja, temos muita dificuldade e relutância em aprender. Nós sabemos, o mundo não sabe. Nós estamos certos e o mundo está errado. E no tocante ao nosso contexto particular, nós que somos batistas, nós temos uma característica que salta aos olhos, que é o nosso amor exagerado à estrutura denominacional. A estrutura denominacional, muitas vezes para nós, torna-se um fim em si mesmo. E mais uma vez, o pastor Isaltino Gomes Filho faz uma observação brilhante, diz ele, gastamos mais tempo conosco mesmo do que nos preparando para o exercício de nossa missão junto ao mundo. Eu quero aqui parabenizar a igreja pela escolha do tema, por entender que nós estamos servindo a Deus em nossa geração, não em gerações anteriores. E é preciso entender que, para nós, é necessário sermos relevantes no contexto da nossa geração e não da geração passada. Trago a vocês o que disse Lucas lá em Atos capítulo 13, verso 36, que diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu. Eu creio que a única forma de nós podermos servir bem a nossa geração é mantendo a nossa identidade. E nesse sentido, eu trago à tona o que explicitou o pastor e escritor João Falcão Sobrinho num ótimo livro chamado A Túnica Inconsútil. Dizer o seguinte: a perda do poder da mensagem de uma igreja é diretamente proporcional à perda da sua identidade. Quanto mais nítidos forem os contornos doutrinários de uma igreja, mais poderosa força de convicção terá a sua mensagem. E, amados irmãos, se existe uma igreja em todo o Novo Testamento que é digna de ser imitada, observada, é a igreja de Bereia. Ela torna-se para nós um paradigma, um modelo de como nós podemos viver o tempo presente sem perder a identidade. Vamos entender primeiramente um pouco do contexto e depois vamos elencar aqui alguns pontos para a nossa reflexão. O apóstolo Paulo sai de Filipos e navega até a cidade de Tessalônica. Lá ele entra na sinagoga por 3 sábados, ele vai arrazoar com os judeus acerca das Escrituras, mostrando que era necessário Cristo ter padecido e ressuscitado dentre os mortos. Com essa mensagem, muitos foram persuadidos a crer em Jesus e se uniram a Paulo e Silas. Por inveja, os judeus trazem consigo alguns homens da malandragem e, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade contra Paulo e Silas. Eles diziam que os missionários, Paulo e Silas, estavam transtornando o mundo, que era na época o Império Romano, e que eles haviam chegado ali a Tessalônica, proclamando um outro rei, que não era César. E por conta do alvoroço, Paulo e Silas partem para Bereia, que fica a 72 quilômetros de Tessalônica. E, amados irmãos, uma vez que Paulo chega em Bereia,
ele ali observa algumas coisas interessantes naquela igreja. E essa igreja, ela torna-se para nós um modelo de como nós podemos servir a nossa geração, mas sem perder a identidade. E de que maneira uma igreja pode viver sem perder a sua identidade? Eu quero aqui elencar alguns pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, digo a vocês que uma igreja, ela mantém a sua identidade quando ela se torna uma igreja acolhedora. Observe comigo o verso 10 do texto que nós lemos, Atos 17:10, diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Irmãos, é interessante observar que Paulo e Silas saem de Tessalônica devido à perseguição contra eles. E os irmãos lá de Tessalônica enviam Paulo justamente para Bereia. Por quê? Porque Bereia era uma igreja acolhedora. E se nós quisermos manter nossa identidade, nós precisamos colocar no coração e na mente que, enquanto igreja, nós precisamos ser acolhedores. Ed Renekiewicz, no livro chamado Quebrando Paradigmas, ele vai dizer que a igreja que vai prevalecer no século XXI é a igreja que for pautada por relacionamentos. Hoje nós temos conforto, nós temos a tecnologia ao nosso alcance, e isso faz com que muitos irmãos não queiram sair de casa para vir à igreja. Só sai de casa para vir à igreja aquele irmão, aquela irmã que sabe que ao chegar à igreja vai ter ali relacionamentos significativos e abençoadores. Quando você vai ler, por exemplo, o texto de Marcos capítulo 3, sobre a cura do homem da mão ressequida, o que chama a atenção é que esse texto está narrado em Mateus, em Marcos e Lucas. Mas um detalhe me chama a atenção. O texto vai dizer que dentro da sinagoga estava ali um homem com a mão ressequida. O interessante é que ninguém na sinagoga observou, parou para identificar aquele homem, a não ser Jesus. E às vezes na igreja, pessoas entram, pessoas saem sem ser identificadas. Pessoas entram, saem, não são cumprimentadas, abraçadas. Entram e saem sem que alguém lhes dirija uma palavra. Eu lembro de uma experiência que tivemos lá na igreja, que num culto de domingo à noite, uma senhora estava passando na rua da igreja. Ela estava desolada e ela ouviu a música. E ao ouvir o hino que estava sendo entoado, ela decide entrar na igreja. Ela entra, assiste o culto. E na hora que o culto acaba, eu vou para a porta. E eu percebi que aquela senhora era uma visitante. Perguntei-lhe o seu nome, ela disse o seu nome e dei um abraço nela. E ao dar um abraço nela, ela começa a chorar. Chorar, chorar, chorar. E ela falou o seguinte: pastor, eu fiquei 6 meses em uma determinada igreja e durante 6 meses eu era invisível. Ninguém dirigia a palavra a mim. E aqui eu recebi um abraço. E ela terminou dizendo o seguinte: eu estava andando na rua porque eu estava querendo me matar, porque já não via mais sentido em minha vida. Mas ainda bem que eu encontrei essa porta aberta. Uma igreja, se quiser ser relevante para a sua geração, ela precisa literalmente ser uma igreja acolhedora. Indico a vocês um livro chamado Uma Igreja Acolhedora, do reverendo Hernandes Dias Lopes. É um livro de bolso. Você lê em 20 minutos. Ele vai dizer no livro que 75% das pessoas que optam em vir para uma igreja, elas só ficam na igreja
se elas tiverem, literalmente, uma recepção abençoadora. Bereia era uma igreja acolhedora. Bereia recebeu com muita satisfação Paulo e Silas. E a igreja precisa ter isso em mente, de que qualquer vida que entre dentro dela, essa vida tem que ser olhada, observada e vista com muito carinho. Porque uma alma, quando se entrega a Cristo, há uma festa tremenda no céu. E como nós ganhamos pessoas para Cristo? Amando vidas. Segundo lugar, se nós quisermos manter a nossa identidade, além de sermos uma igreja acolhedora, nós precisamos ser uma igreja que tem fome e sede da palavra. Observe comigo o verso 11, diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Bereia era uma igreja que tinha sede pelo aprendizado. Eles tinham prazer em meditar e se deleitar nas Escrituras. Essa igreja não estava atrás de experiências, revelações, visões e profetadas. Eles queriam a palavra. O médico e historiador Lucas vai descrever para nós que a igreja em Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo. E ela era cheia do Espírito Santo porque tinha fome da palavra. Nós estamos diante de uma geração hoje que ama porções soltas das Escrituras, mas que não ama as Escrituras. A Sociedade Bíblica do Brasil, em uma pesquisa recente, constatou que 70% dos crentes em Cristo jamais leram a Bíblia toda. Inclusive entre nós pastores. Tem obreiros que não leram a Bíblia ainda por inteiro. Porque falta fome e sede pela palavra. Uma igreja mantém sua identidade sendo fiel à palavra. Porque é a palavra de Deus que não volta vazia. A minha palavra volta vazia, a do pastor Eduardo volta vazia, do pastor Roberto volta vazia, mas a palavra de Deus jamais volta vazia. E louvado seja o nome do Senhor Deus por isso. Quando a palavra de Deus ela é falada e pregada na unção e no poder do Espírito Santo, essa palavra muda corações. Essa palavra traz conforto, consolo e edificação. Essa palavra, ela muda por completo o ambiente de uma igreja. E uma igreja, para viver de forma identitária, ela precisa amar esta palavra. O reverendo Caio Fábio vai dizer algo extraordinário. Ele vai dizer que a igreja de Jerusalém era uma igreja que vivia o conteúdo da palavra e não as formas religiosas. Ah, amados irmãos, nosso maior desafio hoje é poder agasalhar esse livro em nosso coração. Como fala o salmista, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Sem esse amor à palavra, não há avivamento e nem crescimento. O que faz uma igreja crescer não é a sua estrutura. O que faz uma igreja crescer não é o quanto ela tem arrecadado de dinheiro num banco. O que faz uma igreja crescer é a palavra de Deus. David Ebb escreveu um livro fabuloso chamado Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. Ele vai dizer o seguinte, que as igrejas que estão fundamentadas, alicerçadas na oração e na palavra, elas crescem de forma assustadora.
Porque a palavra de Deus, ela sempre traz resultados extraordinários. E em Bereia, os irmãos daquela igreja tinham sede pela palavra. E se nós quisermos manter a nossa identidade, precisamos amar a palavra. Terceiro lugar, ainda no verso 11, diz o texto assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Agora preste bem atenção. Examinando as Escrituras todos os dias. O que eu aprendo com essa expressão aqui, examinando as Escrituras todos os dias? Eu aprendo que esta era uma igreja em que os membros cultivavam uma vida devocional. Todo dia eles liam a Bíblia. Vida devocional. Eles oravam e liam a Bíblia todos os dias. Irmãos, o nosso inimigo, ele é astuto. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, verso 11. Ele arma ciladas. Ele é perito em ciladas. E para que nós possamos conseguir lidar com esse ataque do inimigo, nós precisamos de vida devocional. Oração e palavra. O dia tem 24 horas. E não é possível que durante 24 horas nós não consigamos separar um tempo para sentar, ler a Bíblia e falar com Deus. Uma igreja onde os membros cultivam a vida devocional diária é uma igreja onde não tem tempo para fofoca. Porque o relacionamento com Deus muda o nosso coração. A maneira como nós falamos com Deus e nos relacionamos com Ele muda a nossa maneira de tratar o nosso semelhante. Quanto mais próximos você e eu estamos de Deus, melhor tratamos o outro. Isso só vem com vida devocional. Um dos grandes problemas nossos hoje é que, infelizmente, nós separamos conhecimento de vida piedosa. Nós gostamos de conhecer. Nós, batistas, por exemplo, gostamos muito do estudo da palavra. Mas nós não praticamos uma outra coisa chamada piedade, a vida de oração. Marcos 1,35. A Bíblia diz que Jesus Cristo se levantava de madrugada, ia para um lugar deserto e ali orava. Nós oramos muito pouco. Sem essa vida de oração, não tem como nós lutarmos contra as investidas do inimigo. Irmãos, nunca se viu na história tanto pastor caindo como agora. Tanto pastor em adultério. É porque cuida da mente, o conhecimento, mas não cuida da vida de piedade. E por vezes, nós, por exemplo, pastores, que temos a obrigação de pregar toda semana, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos usar esse livro como um livro profissional. Eu vou ler um texto já pensando no que eu vou dizer, no que eu vou pregar. Esse livro tem que ser para a minha alma um alimento abençoador. Billy Graham dizia: ensine um seminarista a orar, não a pregar.
Porque se o seminarista orar bem, vai pregar bem. É a vida devocional diária que vai nos conceder algo chamado poder espiritual. Que vai nos conceder a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito não vem com livro. A unção do Espírito vem através de um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Vida devocional. E pedir a Deus unção não é algo pentecostal. Nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Atos 8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sabe o que chama atenção nesse verso? É o fato de que quando o crente ele é tomado pelo poder de Deus, ele consegue perdoar. Como assim? O texto fala sobre Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, terra dos judeus. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Quando o poder do Espírito vem sobre nós, nós conseguimos ter o coração perdoador, a ponto de ir até o nosso inimigo. E é por isso que carecemos e precisamos do poder de Deus. Certa feita, um ator na Inglaterra conversou com um pastor. E o pastor falou o seguinte para o ator: não é possível. Você que vive uma fábula consegue eletrizar as massas, e eu, que falo a verdade, não consigo encantar e eletrizar as massas. O autor falou o seguinte: a razão é muito simples, pastor. Eu vivo a minha fábula como se fosse verdade, e você vive a sua verdade como se fosse uma fábula. Falta-nos poder, meus amados irmãos, porque nós não buscamos essa vida devocional como os irmãos de Bereia buscavam. Falta-nos poder para falar para o outro do amor de Cristo, porque nós não temos vida devocional. E é por isso que nos tornamos irrelevantes muitas vezes. Os bereanos, eles examinavam a Escritura, está aqui no texto, todos os dias. Certa feita, um jovem chegou para mim e disse: pastor, comprei um ótimo livro. Era um livro grande, 400 páginas. E o jovem continuou: está uma delícia a leitura desse livro. E eu perguntei a esse jovem: você já leu Judas? Já leu Filemão? O jovem disse: não, pastor, só tem uma página. Você consegue ler um livro de 400 páginas, mas não consegue ler uma página do maior de todos os livros, a Bíblia Sagrada. Irmãos, nós precisamos de poder. Precisamos de unção. Nós não podemos ter medo do Espírito Santo. Francis Chan, num excelente livro chamado Deus Esquecido, ele vai dizer o seguinte: uma das estratégias do inimigo é fazer com que o Espírito Santo fique em segundo plano no contexto de nossas igrejas. Nós não podemos ter medo do Espírito Santo. Ele está em nós. Ele nos concede dons. Ele nos cela, nos capacita. E Ele tem
muito prazer em nos conceder a unção que vem dele. Sem esta unção, sem este poder, os nossos cultos não terão vida. Serão mortos. Nós precisamos ter esse entusiasmo, porque nós estamos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Às vezes, numa festa, nós ficamos entusiasmados. Conversamos, brincamos, dançamos. Mas, quando estamos na presença de Deus, muitas vezes ficamos com os lábios cerrados. Não louvamos, não contribuímos e não nos doamos para o Senhor. É porque nos falta poder. Eu agradeço a Deus pelo líder de jovens da nossa igreja. Estamos tendo agora na nossa igreja o Congresso da Juventude. Começou na sexta. A igreja lotada sexta, lotada ontem. Mas uma coisa me chamou a atenção. É que durante a semana, o líder colocou para os jovens um propósito de oração, Bíblia e jejum. Como diz John Piper, um grande teólogo, jejum é fome de Deus. E os jovens estão dizendo o seguinte: pastor, que experiência. Poder jejuar e sentir a presença de Deus. Resultado? A igreja lotada. Estão buscando a face do Altíssimo. E quando buscamos a face de Deus, os céus se abrem. E quando os céus se abrem, Deus manifesta a sua glória. E o poder vem. A unção chega. E falamos com alegria acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto lugar. Já vou terminar, meus amados irmãos. Observe comigo o verso 12, diz assim, a parte inicial. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas da alta posição e não poucos homens. Eu aprendo aqui o seguinte: uma igreja, para manter sua identidade, ela precisa ser um lugar de transformação. O texto diz que muitos deles creram. Quem entra na igreja, seja ela qual for, esse ambiente da igreja tem que ser um ambiente de transformação. O indivíduo tem que entrar, mas não pode querer viver do jeito que está. Tem que ser transformado, tem que ser moldado, lapidado por Deus e pelo Espírito Santo. O padre Antônio Vieira, quando foi falar sobre a parábola do semeador, ele fez uma indagação interessante. Ele perguntou: por que não há mais uma conversão por sermão? Ele dá a resposta. Diz ele: não há mais uma conversão por sermão porque nós estamos semeando com a boca e não com as mãos. Diz ele: o semeador, na parábola, semeou com as mãos, não com a boca. Mão é ação. Nossas ações devem falar mais alto do que aquilo que nós dizemos. As pessoas estão ouvindo grandes discursos nossos, mas não têm visto vida. Porque há um hiato, um abismo entre aquilo que falamos, professamos
e aquilo que vivemos. Igreja é lugar de transformação. São João da Cruz dizia que a experiência com Deus transforma a alma. A igreja é constituída de pecadores que estão sendo, dia após dia, santificados pelo Espírito Santo, purificados pelo lavar da água mediante a palavra. Em outras palavras, a igreja é lugar de transformação, não só para os perdidos, mas também para os salvos, porque é na igreja que nós somos tratados por Deus. É muito difícil hoje, meus amados irmãos, pastorear. E aqui eu cito as palavras do pastor da Igreja Batista Ponte Paraguai, pastor Eduardo Sarmento. Ele disse uma vez numa reunião de pastores: ainda bem que eu já estou indo para a glória, porque eu não queria ser pastor nesta geração. É muito difícil, irmãos. Pastor não pode chamar um irmão, uma ovelha no gabinete, que a ovelha se dói, fica sentido. Se o pastor prega uma mensagem, por exemplo, de advertência, os comentários vêm: ih, o pastor está muito rígido, não pode falar sobre isso. Se o pastor ensina, admoesta, tem ovelhas que não gostam. Quem é você para falar assim comigo? Que autoridade você tem? Porque nós não queremos ser tratados. Não queremos ser direcionados pela palavra. E aí nós encontramos no rebanho pessoas que não querem ser tratadas e acabam causando dentro da comunidade perturbação. Porque não quer ser tratado. E é por isso que a igreja tem que estar em oração, com o joelho no chão, pedindo a Deus que trate essas pessoas. Porque quando a gente fala que a igreja é um lugar de transformação, a gente só pensa no perdido. Mas a igreja é um lugar de transformação para nós, os servos de Deus. Porque Deus quer nos tratar. Nós não somos perfeitos, estamos a caminho da glória. E nessa caminhada, Deus quer tratar a mim e a você. E em último lugar, verso 14. Olha o que diz a Bíblia. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida para os lados do mar. A partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Aqui eu aprendo o seguinte: que uma igreja, para manter a sua identidade, ela precisa nutrir carinho pela sua liderança espiritual. Observe que aqui em Bereia, Paulo e Silas estavam sendo perseguidos, porque quando o povo de Tessalônica soube que Paulo estava lá ensinando, eles foram para lá pegar Paulo e Silas. O que os irmãos de Bereia fizeram? Paulo, vamos te ajudar. Nós vamos levar você para um outro lado. Vá para Atenas. Nós não queremos que essas pessoas peguem você. Os homens de Bereia nutriram carinho por Paulo. E uma igreja, para manter sua identidade, ela precisa nutrir carinho pelo seu líder espiritual. E como se mostra carinho e zelo pelo líder espiritual?
Primeiro, orando por ele. Segundo, como fala o autor de Hebreus, não fazendo do trabalho pastoral um fardo. O autor de Hebreus diz que alguns estão na obra gemendo. Irmãos, nós temos pastores gemendo hoje, devido à pressão. E Ivonaldo Teixeira, que escreveu um livro chamado As Lágrimas do Sacerdote, ele vai dizer que alguns ministros estão tão pressionados, mas tão pressionados, que pensam em tirar a sua vida, por não aguentar a pressão. Um dos textos mais lindos da Bíblia, pelo menos para mim, é o de Atos 12, quando o apóstolo Pedro é preso. E no verso 5 nós temos uma declaração lindíssima, onde diz Lucas o seguinte: que enquanto Pedro estava preso, lá no verso 5, Atos 12, havia oração incessante a Deus pela vida de Pedro. O que esse ato demonstra? Que a igreja em Jerusalém tinha um carinho muito grande pelo seu líder. E por isso, orava constantemente por ele. Eu sei que vocês já fazem isso aqui. E continue fazendo mais. Ame o pastor de vocês. Ore por ele. Antes de tecer uma crítica, vá até ele. Não faça o trabalho do seu obreiro um fardo. Vou fazer 13 anos na igreja onde eu pastorei. E eu sou muito feliz onde estou. Muito feliz. Porque eu tenho irmãos, amigos e uma igreja que não faz do meu trabalho um fardo. Sou muito feliz mesmo. Hoje não trocaria a igreja do Paiva por qualquer outra igreja. Não desmerecendo outras igrejas. É porque ali eu tenho uma grande família. Família que amo. Também sei que sou amado, eu e minha esposa, que está aqui comigo hoje. Mantemos a identidade quando somos uma igreja acolhedora. Mantemos a identidade quando nós temos fome pela palavra. Mantemos a identidade quando nós cultivamos vida devocional. Mantemos a identidade quando fazemos da igreja um lugar de transformação. E por último, mantemos a identidade quando nutrimos zelo e carinho pelo nosso líder espiritual. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada. Que Deus guie essa igreja. Que Deus dê poder e unção a todos vocês. E que entrar aqui, saia daqui dizendo: verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. Que Deus guie vocês em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a vida do pastor José Manuel, grandemente, sua vida, a vida da sua família, da sua igreja.